O tsunami científico, destruidor da ciência, incompleta, incoerente e não interpretável. A planificação da física através da teoria dos unifótons. Amiga, amigo, eu sou José Roberto de Rezende, autor da teoria dos unifótons. Hoje trataremos do modelo atômico da teoria dos unifótons. Você já deve ter observado o funcionamento de fornos elétricos. Se os ligamos em baixa temperatura, suas resistências elétricas não emitem luz visível, mas uma radiação de frequência inferior à determinante da cor vermelha, que é a de menor frequência sensibilizadora da nossa visão. Aumentando a temperatura, não só de resistência de forno, mas também de outros materiais, a cor vista inicialmente é vermelha, e com o aumento da temperatura, o material vai apresentando outras cores. A frequência mais alta que nosso olho percebe é a violeta, mas existem frequências acima desta que objetos muito quentes emitem. Assim, comportam os materiais aquecidos. Atribuímos este comportamento dos materiais aos seus átomos. E hoje, conforme as frequências das ondas emitidas pelos átomos, por seus espectros, os identificamos, os distinguimos uns dos outros. Aos tipos diferentes de átomos, nomeamos como elementos químicos. A matéria é constituída, em última instância, por entes não constituídos, aqui nomeio como unifótons. Esses existem em 5 tamanhos, que formam estruturas de camadas, onde camadas de unifótons menores envolvem as de maiores. As estruturas assim constituídas nomeio como enbases. Aos menores unifótons nomearemos como de tamanho 0, e a camada constituída pelos mesmos de camada 0. Aos unifótons imediatamente maiores que os de tamanho 0, nomearemos como de tamanho 1, e as camadas constituídas por esses de camada 1. Aos unifótons imediatamente maiores que os de tamanho 1, nomearemos como de tamanho 2, e as camadas constituídas por esses de camadas 2. Aos unifótons imediatamente maiores que os de tamanho 2, nomearemos como de tamanho 3, e as camadas constituídas por esses de camada 3. Aos unifótons imediatamente maiores que os de tamanho 3, nomearemos como de tamanho 4, e as camadas constituídas por esses de camada 4, que é a dos maiores unifótons. Os neutrinos são enbases constituídas pelos unifótons de tamanho 1. Os neutrinos só podem habitar na camada 0, que é de ligação deles, pois são constituídos pelos unifótons de tamanho 1, só envolvidos por camada 0. Um neutrino não pode se ligar a outros específicos, pois não pode ser envolvido por outra camada que não é 0, que liga a todos eles. Os elétrons são enbases constituídas pelos unifótons de tamanho 2. Os elétrons podem habitar as camadas 1 e 0, que podem ser de ligação deles, pois são constituídos pelos unifótons de tamanho 2, só envolvidos por camada 1 e 0. Um elétron pode se ligar a outros, pois podem ser envolvidos pela camada 1. Os pósitrons são enbases constituídas pelos unifótons de tamanho 3. Os pósitrons podem habitar as camadas 2, 1 e 0, que podem ser de ligação deles, pois são constituídos pelos unifótons de tamanho 3, só envolvidos por camadas 2, 1 e 0. Um pósitron pode se ligar a outros, pois podem ser envolvidos pelas camadas 2 e 1. Os nêutrons são enbases constituídas pelos unifótons de tamanho 4. Os nêutrons podem habitar as camadas 2, 1 e 0, que podem ser de ligação deles. Um nêutron pode se ligar a outros, pois podem ser envolvidos pelas camadas 2 e 1. Neutrinos, elétrons, pósitrons e nêutrons são as enbases mais básicas, e com exceção dos neutrinos, apresentam camadas envolventes, que podem ser de ligação delas. Logo, podem sofrer junções e separações, e assim alterações energéticas de forma quântica. Apresentam todas as formas básicas de alteração em energia.
Os unifótons, por suas naturezas impenetráveis e imóveis, geram, como já tratamos, um campo genérico, o de impenetrabilidade. Os unifótons das ENBAs comunicam o movimento de seus unifótons aos unifótons de suas vizinhanças, e assim geram, em volta das mesmas, uma influência no campo de impenetrabilidade. Afetam o campo de impenetrabilidade. Daí que ENBAs em movimento geram ondas no campo de impenetrabilidade de natureza decorrente da frequência média de seus unifótons, o que leva os físicos a associarem a cada estrutura material uma onda específica. Os tipos básicos de ENBAs apresentam frequências específicas, as quais são derivadas das frequências de seus unifótons. Dessa forma, geram em suas vizinhanças impenetrabilidades específicas, que são funções de suas frequências. Quando ENBAs movem, elas geram ondas específicas nos unifótons, no campo de impenetrabilidade. Nas alterações estruturais básicas, nas junções e nas separações, ENBAs são emitidas ou absorvidas. Quando emitidas, geram ondas específicas, e quando absorvidas, essas ondas deixam de ocorrer. Temos, assim, espectros de emissão e de absorção. Os unifótons só comunicam movimentos, mas as ENBAs comunicam, além de movimento, devido aos seus unifótons, energia. Por causa da comunicação de movimento das ENBAs, o campo de impenetrabilidade de suas vizinhanças é alterado quando as ENBAs movem. São geradas ondas nesse campo. Por causa da comunicação energética, ENBAs ganham ou perdem unifótons em pacotes. Os unifótons são os constituintes, em última instância, de qualquer porção de matéria. As camadas de unifótons são as estruturas em primeiro grau de complexidade, pois são formadas por unifótons de determinado tamanho. As ENBAs mais básicas são estruturas em segundo grau de complexidade, pois são formadas por camadas de unifótons. Os átomos são estruturas em terceiro grau de complexidade, pois são formados por ENBAs mais básicas. Átomos são ENBAs só constituídas pelas ENBAs mais básicas: neutrinos, elétrons, pósitrons e nêutrons. Como as ENBAs determinam todas as frequências de ondas nos unifótons, assim os átomos constituídos por elas são os comunicadores básicos de ondas nos unifótons. Como as ENBAs determinam todas as formas de comunicação energética, assim os átomos constituídos por elas são os comunicadores básicos de energia. Os átomos apresentam estruturas específicas, que emitem radiações em formas específicas que os caracterizam. Temos, assim, os distintos elementos químicos. Agora, utilizando a teoria dos unifótons, temos uma nova visão da natureza dos átomos, que explica de forma básica o comportamento dos mesmos. Assim como os unifótons são os comunicadores básicos de movimento, os átomos são os comunicadores básicos de ondas nos unifótons com frequências específicas, e quando sofrem mudanças em suas estruturas, emitem energia na forma de ENBAs, como neutrinos, elétrons, pósitrons. Átomos apresentam níveis e subníveis de energia, pois são estruturas em terceiro grau de complexidade. Nessa postagem, inferimos, utilizando a teoria dos unifótons, a natureza básica dos átomos. Criamos um modelo atômico da teoria dos unifótons. Obrigado por sua atenção. Um grande abraço. Manifeste se você gostou. Deixe um like e participe de nosso chat. Inscreva-se em nosso canal. Veja o próximo assunto, onde trataremos da inédita explicação da natureza misteriosa das cargas elétricas através da teoria dos unifótons.